Olá, gente! Estamos em mais um episódio da série Bíblia Todo Dia. Nesse momento vamos estudar os capítulos 18 a 20 do livro de Números. Nós percebemos que, de uma certa forma, o povo, por causa do juízo que havia acontecido, estava com medo de se aproximar de Deus. E o Senhor explica novamente as funções que cabiam exclusivamente aos sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, porém, não ficaram soberbos, mas eles ficaram com um temor diante da sua posição, sabendo que quanto maior a responsabilidade que eles tinham, maior era a consequência se eles negligenciassem daquela responsabilidade. Esse é um princípio para nós nos dias de hoje, de entendermos que quando Deus nos dá responsabilidades maiores, as consequências em abrirmos mão desses princípios e responsabilidades também vão ser maiores. Na Nova Aliança, o apóstolo Tiago diz: não queiram muitos de vós serem mestres, porque vocês terão sobre vocês um maior juízo. A Bíblia também mostra que os levitas deveriam viver dos dízimos do povo. E esse é um princípio para nós, é uma tipologia da Nova Aliança também. Mostra que, da mesma forma, hoje as igrejas têm a obrigação de manter financeiramente aqueles ministros que vivem integralmente da obra do Senhor. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,17 que aquele que governa bem, aquele que trabalha bem, principalmente na palavra, no ensino, é merecedor de dobrados honorários. Quando continuamos a leitura, nós temos uma pergunta curiosa. Por que a Bíblia diz em Números 19, nos versículos 11 até o 22, que o cadáver era algo imundo, que as pessoas não poderiam tocar? Primeiro, precisamos entender que havia uma consequência prática aqui. Nós estamos falando mais uma vez de um controle de doenças, mas há também uma simbologia espiritual. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte só entrou no mundo por causa do pecado. A morte só reina pelo poder do pecado. A lei não podia conquistar a morte, não podia vencer a morte, mas o Evangelho hoje pode. O próprio Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. A lei mostrava a morte, a graça nos dias de hoje mostra a vida. Nós temos também uma passagem que eu quero dar destaque para a leitura de hoje, que está em Números no capítulo 20. Aqui nós vemos Moisés no meio de uma grande pressão, ainda superando uma crise pessoal por causa da morte de sua irmã Miriam. Mais uma vez, o povo levanta uma grande murmuração contra Moisés. E a Bíblia diz que o Senhor fala com ele e traz uma solução de misericórdia para o povo. Pede para Moisés falar com a rocha e a rocha daria água para aquele povo. Talvez essa seria mais uma bela história de como Deus é bondoso, de como Deus é misericordioso. Todos iriam reconhecer a graça, a bondade do Senhor e continuar a jornada até Canaã. Moisés fortaleceria sua fé em Deus, Moisés fortaleceria a sua liderança. Seria mais uma das centenas de histórias na Bíblia de uma superação sobrenatural. E muitas pessoas iriam procurar esses versículos em dias de fraqueza. Seria tudo isso se Moisés não tivesse respondido da forma errada. A Bíblia diz que Moisés não conseguiu controlar as suas emoções. Ela indica claramente que, ao invés de falar com a rocha e mostrar a misericórdia de Deus, Moisés falou com o povo, criticou duramente o povo e bateu na rocha. Parece algo muito simples, mas Moisés, como líder, falou pela carne e não pelo espírito. A Bíblia diz que, por causa desse deslize de Moisés, ele não entrou na terra de Canaã. Em Salmos 106, versículos 32 e 33, a Bíblia diz: provocaram a ira de Deus junto às águas em Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Se você é líder, você precisa controlar as suas emoções. As palavras imprudentes de Moisés custaram caro demais e ele não pôde entrar na terra da promessa que Deus tinha dado para ele. Pense e ore
a respeito de cada palavra que sai da sua boca. Seja você um pai, seja você um líder, seja você alguém que está num ambiente de trabalho. Não desabafe, você que é ministro do Evangelho, as suas insatisfações no púlpito, mas use ele para falar os oráculos, para falar a palavra de Deus. Você, cristão, não use as redes sociais para desabafar como você está se sentindo em relação a algo ou a alguém quando é negativo, mas use para disseminar aquilo que é bom, para espalhar a palavra de Deus. Não fique murmurando nos bastidores a respeito dos seus problemas e não faça como Moisés, que bateu na rocha. A rocha simboliza a palavra. Não use a palavra de Deus para bater nas pessoas, somente para acusar as pessoas. Só fale a palavra para dar água ao povo e deixe que Deus possa fazer a justiça, porque a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1 e versículo 20, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deixe os seus comentários aqui, o que te marcou, o que te deixou em dúvida. Curte, compartilha, usa a nossa hashtag Bíblia Todo Dia, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo, onde a gente vai estar falando dos capítulos 21 a 24 do livro de Números.